Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como calcular porcentagem no Excel. Eu vou te mostrar 5 exemplos de como fazer os cálculos de porcentagem de maneira simples para você entender como funcionam os cálculos e aplicar em situações aí no seu dia a dia. Muita gente tem dúvidas, sobre o assunto e sai procurando quais são as fórmulas de porcentagem no Excel, mas poucos sabem que existe até uma maneira de fazer a porcentagem sem precisar usar fórmulas. Tem um jeito bem simples de calcular a porcentagem apenas usando um recurso do próprio Excel que já eu vou te ensinar. Antes, só um convite. Se gostar dessa dica, deixa um like aqui no vídeo. Eu sou o Anderson Martins e toda semana eu trago planilhas prontas e dicas de Excel. Então já se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma aula e nem o lançamento. Bom, olha só, o primeiro exemplo que eu quero te mostrar para fazer o cálculo de porcentagem aqui no Excel é como calcular a participação percentual. Eu tenho aqui uma tabela com o faturamento de cada mês, de janeiro a dezembro, e aqui embaixo um valor total do ano todo, somando todos os meses. E eu quero saber quanto representa de cada mês do valor total, qual a participação percentual nesse total. E quero também que essa porcentagem retorne em uma coluna aqui na frente. Bom, temos duas maneiras de fazer isso. A primeira é usando uma fórmula para calcular a porcentagem. Olha só, nessa célula eu quero que retorne a porcentagem de participação de janeiro. Então eu vou digitar aqui sinal de igual, para abrir a fórmula. Seleciono o faturamento de janeiro, dividido pelo valor total. Aí seleciono a célula aqui embaixo do valor total. E pressiono F4 no teclado para travar a célula. Pode ver que a coluna e a linha ficou com um cifrão. Ao travar a célula, faz com que ao arrastar essa fórmula para baixo, ela mantenha referência da célula onde tem o valor total. Aí é só dar Enter. Agora pode ver que ele fica em formato de número decimal. Aí basta clicar aqui para formatar como porcentagem. E pronto, agora perceba que ele retorna 7%. Quer dizer que janeiro representa 7% do valor anual. Eu costumo sempre até deixar com 2 casas após a vírgula, pois sempre facilita as análises. E agora é só arrastar a fórmula para baixo que ele faz para os outros meses também. Se a gente até quiser tirar a prova, vamos fazer uma soma aqui embaixo de todos os meses e pode ver que ele retorna 100%. A outra maneira de fazer esse mesmo cálculo de porcentagem é usando a análise rápida, Ctrl Q. É mais simples ainda, pois não precisa nem usar fórmulas. Seleciona todo o intervalo onde tem os valores, clica aqui nessa caixinha de análise rápida aqui embaixo, clica aqui na guia totais, vem aqui para chegar mais para a direita, e aparecer porcentagem total e clica sobre ela. E olha só a mágica, perceba que a planilha já fez o cálculo de porcentagem de forma automática aqui na coluna da frente. Tá vendo? Com os mesmos valores que essa coluna que a gente acabou de calcular com as fórmulas. Bom, o próximo exemplo agora é como calcular porcentagem em preços. Eu tenho aqui uma tabela de produtos e na frente seus respectivos preços. E digamos que eu queira fazer um reajuste. É bem simples também, Esse produto 1 eu quero somar 5% no preço final. Então é só vir aqui na frente e digitar sinal de igual. Aí eu seleciono aqui o preço do produto 1, vezes, seleciono o 5%. Nesse momento, se eu desse um Enter, retornaria o valor a ser adicionado, que seria R$5, 5% de 100. Mas eu quero que já retorne a soma com o preço. Então eu vou dar 2 cliques aqui para abrir a fórmula novamente e digitar mais para somar e selecionar o preço novamente para somar aos 5% do reajuste. E é só dar Enter. Aí ele já retorna o preço somado com 5%. E pronto, é só puxar as fórmulas aqui para baixo. Mas se você quiser calcular a porcentagem para dar um desconto, é quase a mesma coisa. Aqui nessa coluna está a porcentagem de desconto de cada produto. E aqui na frente eu quero que retorne o preço, já subtraindo o desconto. Então a gente vai digitar aqui, sinal de igual, seleciona o preço atual do produto, sinal de menos, pois a gente quer agora dar um desconto. E aqui a gente faz o desconto. Seleciona o preço atual novamente, vezes a porcentagem aqui de desconto. E é só dar Enter. Pode ver que já retorna o preço com 5% de desconto, os R$100, menos 5% de 100, que é 5, R$95. Aí é só puxar as fórmulas para baixo, que a planilha já faz o cálculo e todo o resto. Agora um exemplo clássico de cálculo de porcentagem. É calcular o percentual de desconto,
se você quiser vender um produto a um determinado preço. Então temos aqui a lista de produtos e na frente o preço inicial de cada um. Depois eu quero que quando eu digitar o preço que eu quero vender, aqui nessa coluna retornar qual a porcentagem de desconto. Por exemplo, o preço desse produto é R$100 e se eu vender a 100 não tem nada de desconto. Se eu vender a R$95 são 5% de desconto, R$90 10% e assim por diante. Então a gente vai inserir uma fórmula aqui nessa célula. Vou até apagar essa daqui para a gente fazer do zero. Ó. Você vai digitar sinal de igual, 1, menos, seleciona o preço com o desconto, dividido pelo preço, né? Daí seleciona o preço inicial. E pronto, só dá Enter e ele já retorna aqui 5%. Só não se esqueça, né, que as células que você inserir a porcentagem, formatar aqui para porcentagem, tá? Senão ele vai aparecer número decimal. E aqui também só arrastar a fórmula para baixo que ele faz o cálculo das outras linhas também. E vamos para o próximo exemplo. Agora vamos calcular a variação entre um resultado e outro. Eu tenho aqui as vendas de todos os meses nessa coluna. E eu quero que nessa coluna evolução retorne a porcentagem da evolução em comparação com o resultado anterior. Por exemplo, ó, janeiro teve R$10.000 em venda e fevereiro teve R$10.200. E eu quero saber se em fevereiro caiu ou aumentou as vendas e quanto foi essa variação em porcentagem. Olha só, aqui em janeiro ainda não tem comparação com outro mês. Então em fevereiro a gente vai digitar assim, ó, sinal de igual. Seleciona as vendas de fevereiro, né, que é o resultado atual, dividido pelo mês anterior, janeiro, menos 1. E dá Enter. Vai aparecer o número decimal e muda aqui para porcentagem. Aí retorna 2% de evolução, né, em comparação com o mês anterior, de janeiro. Vamos deixar aqui também com 2 casas decimais. Dá 2 cliques aqui na alça de preenchimento que ele já copia as fórmulas para baixo. E o último exemplo é como calcular a porcentagem de comissão. Aqui eu tenho a lista de vendedores e na frente as vendas de cada um. Na coluna comissão, a porcentagem de comissão estipulada, né, para cada vendedor. Tem muita empresa que por venderem produtos diferentes, cada vendedor recebe também uma comissão diferente, ou assim que bate uma meta, a comissão também pode variar. E eu quero que retorne aqui nessa coluna o valor a pagar, né, quanto deve ser pago para cada um. Aqui é bem mais simples, ó, a gente vai digitar sinal de igual, seleciona o valor das vendas, vezes a porcentagem de comissão e dá Enter. Então 5% de R$10.000 são R$500 que devem ser pagos ao vendedor. Aí a gente arrasta a fórmula aqui para baixo e ele também já faz o cálculo para todos os outros. E é isso, eu espero que essa dica de Excel possa te ajudar. Deixe também seu comentário aqui embaixo falando se conseguiu fazer seguindo o vídeo e continue acompanhando o canal. Nas próximas semanas eu trago mais dicas e tutoriais de Excel. Eu vou deixar o nosso canal do Telegram e grupo do Facebook aqui na descrição do vídeo para você participar. E assim você também recebe, né, alerta sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.